Então, bora ver aqui agora, né, já que a gente está estudando função exponencial, a parte de equação exponencial, bora ver alguns exemplos de equações exponenciais que não é tão fácil você igualar, né, como sendo a igualdade de duas potências. E em alguns casos nem é possível, você vai ter que fazer algum tipo de artifício matemático para responder, para achar o valor do desconhecido, no caso x. Então, quando eu coloco aqui que não é possível transformar em uma equação uma igualdade de potências, na verdade, não é bem verdade, não é bem possível, verdade isso. Existem alguns casos, né, que não dá e que a gente vai usar o artifício e existem alguns que é mais simples, né? Alguns casos que dão um pouco mais de trabalho para você transformar em uma igualdade de duas potências e aí resolver a equação exponencial. Então, bora ver esses casos. A gente já sabe que para resolver a gente vai ter que estar sempre lembrando das propriedades, mas existem algumas propriedades matemáticas, fatoração, alguns exemplos, né? Comutatividade, associatividade, substituição de variável, que a gente pode usar para resolver essas equações. Depende muito de sua experiência em resolver esses problemas matemáticos, né? É provável que exista algum artifício aqui que você já conhece, que você usa para resolver outro tipo de equação, outro tipo de problema matemático que você possa usar para resolver a equação exponencial. Vale a pena tentar. Então, bora ver esse exemplo aqui. Espera aí um pouquinho. Então, bora ver esse exemplo aqui. Vamos continuar aqui para a gente poder explicar mais ou menos o que a gente tem para passar. Então, eu tenho essa equação aqui, né? 3 vezes 4 elevado a x mais 1 igual a 96. Se você fatorar 96, você não vai achar uma potência de base 4. Na verdade, você vai achar uma multiplicação e envolve uma potência. Nesse caso aqui, está relativamente mais simples, porque o que falta para a gente transformar aqui em um problema que a gente já viu anteriormente, a gente já aprendeu a resolver, é tirar esse 3 aqui, ó. Se eu tirar esse 3 aqui, eu resolvi o problema, né? Principalmente se na hora que eu tirar esse 3 aqui, aparecer do outro lado da igualdade uma potência de base 4 ou de base 2, né? Lembrando que esse aqui é 4, eu posso transformar em base 2 também. Lembrando, né? 4 é 2 vezes 2, é 2 elevado a 2. Mas aqui, né, se a gente dividir os dois lados por 3, eu vou conseguir resolver o problema. Se eu dividir esse lado por 3, 3 divide 3, sobra só 4 elevado a x mais 1. Aí, dividindo o outro lado por 3, eu vou achar quanto? 32. Eu acho que 4 elevado a x, x mais 1 é igual a 32. Isso aqui, 32 não é de base 4, né? Mas é de base 2. Quando eu digo assim, não é de base 4, porque não existe uma potência natural, onde a base é 4, que o resultado dê 32. 4 ao quadrado é 16. E 4 elevado a 3, 64. Então, não tem uma potência 1 de base de expoente natural, tá vendo? 2, 3, que dê 32. Mas existe potência de base 2. Então, nesse caso aqui, eu teria que fatorar o 32 e o 4 para resolver o problema. Fatorando, vou fatorar aqui o 32, que é o maior valor que aparece. Já coloquei aqui, mas vou fatorar para a gente verificar. Por 2 dá 2, de 1, 6, é isso? 16 por 2 dá 8, que divide ainda por 2, que dá 4. Então, a gente aproveita aqui e já fatora o 4 que aparece ali. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. E aqui você tem um 4, ó. 1, 2, 2 elevado a 2. Então, substitui o 4 por 2 elevado a 2 e o, o 32 por 2 elevado a 5. Deixa eu apagar essa fatoração aqui que eu vou precisar desse lado aqui para poder resolver o problema.
Agora que eu consegui ali, vamos continuar, né? E então aqui você tem uma propriedade de potência, né? A potência 2 elevado a 2, que está elevada a x mais 1. Então, posso multiplicar os expoentes. 2 vezes x, 2 vezes 1. Aí vai ficar com 2 elevado a 2x mais 2, igual a 2 elevado a 5. A partir do momento que a gente dividiu aqui, a gente já encontrou um problema conhecido da gente, né? Esse aqui, a gente já viu como resolver nas aulas anteriores, né? Você tem duas igualdades, você tem uma igualdade, duas potências de cada lado, igualou as bases, base igual, as expoentes tem que ser igual. Então, isso aqui a gente pode cancelar, digamos assim, as bases. Então, vai sobrar 2x mais 2 igual a 5. Equação do primeiro grau, resolvemos, acabou o problema. Né? 2x igual a 3, x igual a 3 sobre 2. Então, esse é um tipo, né? Outro tipo de problema que a gente vai encontrar, que a gente pode ter a soma, por exemplo. 2 elevado a x mais 4 elevado a x, sei lá, igual a 1. Aqui não tem como a gente fazer isso, né? Que a gente simplesmente dividiu e aí pronto, já achou, voltou a ser um problema conhecido. Aqui não. Aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente tem uma técnica, né? Nesse caso a gente pode fazer substituição de variável. Existem alguns exemplos que você tem 2 elevado a x, 2 elevado a x, que você consegue juntar, né? Você consegue fatorar e aí depois aplicar esse artifício da divisão ou da multiplicação. Então, bora ver alguns exemplos, como esse que eu acabei de falar. Então, eu tenho aqui, coloquei também de novo uma quantidade grande de exemplos com ideias repetitivas, né? E a ideia é que isso aqui é exercício de fixação, então é para a gente aprender mais ou menos, desenvolver o método e a prática, né? Ganhando prática. Então, perceba que você tem exemplos parecidos aqui, ó. O A, o B, o C, o T, o E é parecido, o F, G também é parecido, sempre aparece de alguma forma algum igual. E a letra I do O ao S aqui também, que são muito parecidos um com o outro aqui. Bora resolver alguns dessa primeira coluna, da segunda, terceira, para criar assim também, né, alguma experiência matemática em resolver essas equações exponenciais. Então, vamos pegar logo aqui a letra A, que é parecida com o que a gente resolveu no slide anterior. Então, para ficar um problema conhecido da gente, eu tenho que tirar esses 5 aqui. Então, se eu dividir os dois lados por 5, ou pego esse 5 e passo o outro lado dividindo, que é a mesma coisa, eu vou eliminar o 5 que aparece ali diferente da potência. 160 dividido por 5 é 32, ou 32 a gente fatorou, é 2 elevado a 5. Então, eu vou ter 2 elevado a x quadrado menos 4 igual a 2 elevado a 5. A base é igual, o expoente tem que ser igual, né? Igualdade de potências. Então, sobra aqui x quadrado menos 4 é igual a 5. Equação incompleta do segundo grau. A gente pode resolver usando o método de Bhaskara, ou eu posso simplesmente resolver aqui isolando x, né? Porque só tem x nessa parte aqui, os outros dois não apresentam x. Então, eu posso fazer isso. X quadrado igual a 9, né? Menos 4, esse lado fica mais 4. O 9 tem raiz exata, e mesmo que não tivesse, a gente conseguiria resolver também, né? X vai ser igual a mais ou menos, né? A gente está falando de raiz real aqui. Então, existe um valor positivo e outro negativo, que gera a potência. Então, x quadrado igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. E x vai ser igual a mais ou menos 3. Ou seja, você vai ter um x1 igual a menos 3 e um x2 igual a mais 3. Se você usar o método de Bhaskara, né, a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar as mesmas soluções. Então, foi igual, né? Então, esse aqui também é parecido com o anterior, a gente só precisa tirar esse 2 daqui, eliminar. Você divide toda a equação por 2, aí vai aparecer esse lado, a gente vai cancelar o 2, vai ficar só a potência, 3 elevado a x menos 2, e desse lado vai ficar 162 dividido por 2, que é o que a gente conhece como passa dividindo, né? A gente fala isso para os alunos, se multiplica de um lado, divide do outro.
Mas a ideia algébrica é você dividir a equação por 2. Você vai dividir as duas partes. 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes 3 é 3, então sobra só 3 elevado a x menos 2, e do outro lado a gente não transformou na divisão, né? 162 dividido por 2, que dá 81. Então essa parte aqui a gente poderia evitar ela dividindo tudo por 2, e aí dividir os dois lados. Como você está dividindo a equação toda, você tem que dividir o primeiro membro e o segundo membro da equação, né? A primeira parte e a segunda parte. A primeira parte, quando a gente divide, achamos só 3 elevado a x menos 2, e a segunda parte dá 81. Fator 81. Vou colocar aqui, depois a gente apaga. 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 divide 3 dá 1. Então a gente tem 3 elevado a 4. Então 81 é 3 elevado a 4. Substituindo 81 por 3 elevado a 4, eu vou ter a equação 3 elevado a x menos 2 igual a 3 elevado a 4. Base igual. Só não resta agora resolver a equação dos expoentes, né? X menos 2 igual a 4. Então x igual a 6. E a solução é 6. Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente ver o próximo exemplo aqui. Então, bora ver aqui o exemplo F. O F já é diferente desses dois que a gente acabou de ver, né? Que nesse caso aqui a gente só simplesmente, né, eliminou aquele valor que estava ali meio estranho, né? No caso aqui da letra A é o 5 e aqui é o 2. Você tem uma potência aqui de base 3, então provavelmente deve aparecer do outro lado de base 3 também, né? Provavelmente, não significa que vai, tá bom? E aqui não, né? Aqui você tem x elevado a, desculpa, 2 elevado a x mais 2 e mais 2 elevado a x menos 1 igual a 18. Nesse caso aqui, a gente vai ter que usar, colocar fatorar, a gente vai fatorar, na verdade, aquela expressão ali. Assim como a gente aprende a fatorar expressões algébricas, né, polinômios. Nesse caso ali, não basta só você passar uma parte dividindo. Porque se você passar, não tem como, né? Se você colocar aqui, vai ficar menos, né? Aí vai ficar 2 elevado a x dos dois lados, mas o 18 continua aqui e você não consegue transformar em uma igualdade de duas potências. O que é o método mais prático de você resolver? Transforma na igualdade de duas potências, cancela as bases, elimina as bases, né? Porque se a base é igual, a semente é igual, resolve a equação. Nesse caso, não tem como fazer isso. Porém, isso aqui é uma propriedade de potência, né? Se somos expoente, é porque você tem multiplicação de potências de mesma base. Então, 2 elevado a x mais 2 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. E se você tem subtração no expoente da potência, é porque você está dividindo essas bases. Então, você tem 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1, que são números. Deu para entender? Eu posso separar a parte que tem x e a parte que não tem x. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai aplicar a propriedade e vai desmembrar 2 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base, soma os expoentes. Então, aqui, se você tem 2 elevado a x mais 2, é como se você tivesse 2, repete a base, e em cima x mais 2, que era o que a gente tinha anteriormente ali. E quando tem menos, a divisão. Aqui a gente vai inverter essa potência aqui e a gente vai achar uma fração. Então, vamos fazer isso. Então, vamos inverter primeiro ali. Eu separei, né? Que foi o que a gente fez aqui antes de inverter, né? Para ficar mais fácil já inverter na hora de calcular. 2 elevado a x aparece na primeira parcela da soma e aparece na segunda parcela. Então, a gente vai fatorar por 2 elevado a x. Colocar 2 elevado a x em evidência, que é o que a gente aprende quando a gente fatora expressões algébricas. Você pega a parte semelhante que aparece na soma da expressão, das parcelas, e coloca em evidência. Então, aqui é como se eu tivesse tirado da primeira parte 2 elevado a x, sobrou 2 elevado a 2, e da segunda 2 elevado a x, sobrou 2 elevado a menos 1. Percebam que o 2 elevado a x agora, aqui você já tem agora um produto igual a 18, né?
Está muito parecida com a letra A aqui, que você tem um produto envolvendo a potência igual a um número diferente. Então, aqui, se isso aqui é um número só, eu posso dividir essa parte de cá. Então, vamos encontrar esse valor aqui. Então, aí, agora sim, eu inverto ali. Né? 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Né? O inverso de 2 é você dividir por 2. Soma 4 mais meio, né? 4 mais 0,5 dá 4,5 ou 9 sobre 2. Ou você pode fazer 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9, dividido por 2. Então, você vai ter 2 elevado a x vezes 9 sobre 2. O que a gente pode fazer aqui? Duas possibilidades. Primeira possibilidade é pegar esse 2 aqui e colocar aqui, ó, transformar em uma potência só. E o 9 tirar, que está multiplicando de um lado e divide do outro. Ou você pode fazer também, ó, multiplicar e dividir o outro lado. Né? Se divide um lado, multiplica. Se multiplica, divide. Então, você teria 2 elevado a x igual a 2 vezes 18 dividido por 9. Por que eu fiz isso? Porque o x fica sozinho. E aí, quando eu igualar as bases, eu já vou achar o valor de x, eu não vou precisar resolver uma equação aqui embaixo. Igual a gente fez aqui na letra D, igual a gente fez na letra A aqui. O x está sozinho, então x igual a o outro expoente. Mas se você fizer assim, pegar o 2 e colocar aqui embaixo, divisão de potência mesma base, então vai repetir a base 2 e subtrair o expoente x menos 1, tá certo também. Aí você vai ter 2 elevado a x menos 1 igual a 18 sobre 9. Aí você vai igualar as bases e resolver. Aqui eu acho mais prático porque eu já vou achar direto aqui o valor de x. Eu não vou precisar resolver a equação x menos 1, apesar de ser uma equação fácil. Né? Então, 18 vezes 2 dá 36, dividido por 9 dá 4. Então, 2 elevado a x é igual a 4. 4 é 2 elevado a 2, hein? Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. Base igual, expoente igual. Então, se 2 é igual a 2 ali na base, então x é igual a 2 no expoente. E a gente já acha a resposta. Né? Se a gente tivesse aplicado essa propriedade aqui, a gente ia ter que x menos 1 seria igual a 2, aí 2 elevado a 1 igualava x menos 1 igual a 1, então passa e ficava x igual a 2. Você teria um passo a mais para resolver. Desse jeito aqui a gente já acha, né, direto aí a resposta. Solução x igual a 2. Bora ver um semelhante a esse aqui. Base 7 aqui. Percebam que não tem como a gente fazer, né, igualar. Não tem como você somar, porque aqui tem x menos 1. E aqui tem só x. Se tivesse aqui 7 elevado a x mais 7 elevado a x, você teria 2 vezes 7 elevado a x. Seria fácil. Como tem esse menos 1 aqui, ó, então, na verdade, isso aqui é uma divisão de potência de mesma base. É 7 elevado a x dividido por 7 elevado a 1. Ou 7 elevado a x vezes 7 elevado a menos 1. Igual a 8, que não tem como colocar em base 7. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, bora desmembrar essa parte aqui. 7 elevado a x vezes 7 elevado a x vezes 7 elevado a menos 1. Isso aqui a gente pode, né, inverter. A gente pode primeiro, se a gente quiser, colocar em evidência o 7, depois inverter, ou inverter e depois colocar em evidência. Vai dar no mesmo. Colocando em evidência o 7, então 7 vezes 1 é 7. Lembrando que quando você coloca, né, em evidência, você fatora, na verdade, a expressão, o nome certo é esse. Então, a multiplicação tem que voltar a ser o que era antes, quando você efetuar a multiplicação. Então, 7 vezes 1, 7 elevado a x. 7 elevado a x vezes 7 elevado a menos 1. 7 elevado a x vezes 7 elevado a menos 1. Isso aqui é um número, não tem x, não tem nada, então a gente pode fazer essa operação aqui, inverter e somar. Então, eu vou ter 7 elevado a x vezes 1 mais 1 sobre 7, é o inverso de 7, a mesma coisa que a gente fez aqui com o inverso de 2. Então, você multiplica 7 vezes 1, dá 7, mais 1, 8. Então, 8 sobre 7. Então, a gente tem 7 elevado a x vezes 8 sobre 7. Aí a gente pode fazer a mesma coisa de novo. Ou a gente pega esse parte aqui do denominador, joga para cá e a gente transforma em uma potência aqui de base 7.
Ou a gente pode, né, multiplicar e dividir. O 7 multiplica 8. E o 8 multiplica aqui, né? A gente coloca 1 aqui. Que eu acho mais prático, porque aqui o x está sozinho. Então, quando eu resolver essa operação aqui, eu já vou simplesmente resolver a equação. Igual a gente fez aqui na parte de cima. E assim eu economizo um passo a mais na resolução da questão, né? Então, eu vou ter aqui 7 vezes 8 dividido por 8. Podemos dividir logo aqui, né? Então dá 7. 7 elevado a x igual a 7. Ou você pode multiplicar 7 vezes 8 dividido por 8, né? Dando o mesmo. Quando o expoente não aparece é porque é 1. Então você tem aqui 7 elevado a 1. E 7 igual a 7, então, né, potências iguais, bases iguais e expoentes iguais. Então x igual a 1. Aí eu acabo aqui. Se eu tivesse colocado ali, né, mudado ali, ficaria 7 elevado a x menos 1, e é igualar, e depois eu resolver. Teria uma linha a mais, né? Aqui a gente vai direto. Então, solução x igual a 1. Aí a gente vai ver outros exemplos, né? Porque esses exemplos aqui são relativamente simples, né? Tem uma ideia aqui. A gente vê mais alguns exemplos que a gente usa essas mesmas ideias e outras, como por exemplo, a substituição de variável, que é a parte mais interessante aqui de resolver equações exponenciais. Vamos dar uma pausa aqui.